Olá, você está no Átomo Quântico. Hoje falaremos sobre o sentido da vida. Meu nome é Eduardo Rodrigues, sou psicanalista e terapeuta espiritual. Nesse vídeo nós falaremos sobre os recursos que a vida provê e quais são as formas mais proveitosas de enxergá-los, de lidar com eles. Caso você aprecie nosso conteúdo, pedimos que você se inscreva no botão abaixo e que você ative o sininho. Isso ajuda você a receber o nosso conteúdo. Iniciando nossa apresentação, falaremos primeiro sobre os recursos que a vida oferece. São muitos, mas dentre eles citamos 3. O primeiro deles são as virtudes. As virtudes é o que oferece ao ser humano a capacidade de fazer grandes coisas. Podemos entender que a virtude ela é uma ferramenta neutra. É a consciência que canaliza a virtude, é que dá um sentido para ela, através da sua intenção. Então veja que as virtudes elas podem ser profanadas através de um egoísmo, nascendo o defeito. É aí que nós colocamos esse indicativo aqui embaixo. A virtude, que é uma força neutra no nosso plano manifestado, quando ela entra em contato com um egoísmo, que é um ego mal formado, ela gera então um defeito. Entendemos que na essência do todo, o todo é amor, ele se orienta pelo amor. Então, começa a nascer as sombras quando um ego barra a vontade do todo e começa a olhar somente para si. É desse ponto que inicia um conflito energético, que as coisas começam a desandar. Veja que podemos ver a virtude como, por exemplo, um indivíduo que ele é muito educado, ele pode utilizar a educação dele para explorar os outros. Então ele, através da cordialidade, ele convence os outros de uma opinião que ele sabe que pode não ser a melhor. Então ele manipula. Então veja que as virtudes podem ser utilizadas para um fim malvado, né? Um fim maligno. Claro que isso acarreta um karma, isso entra outra questão. Mas para explicar que é possível canalizar uma força divina, o ego sujar esse recurso e espalhar sombras pela dimensão onde ele está. Um outro aspecto é o corpo físico. Bom, o corpo físico ele tem uma maneira muito singular de trabalhar, tanto que ele tem uma inteligência própria, através dos mecanismos fisiológicos, por exemplo, como a fome, a necessidade do sono, o raciocínio, quanto tempo leva, enfim. E esse funcionamento do corpo ele é capaz de sugestionar o nosso cérebro. Então, como você já deve saber, nós temos um âmago, uma essência, uma parte do todo dentro de nós, dentro de tudo que existe. E essa parte do todo, ela é depositada dentro de uma mente física. E essa mente é capaz de sugestionar esse âmago, essa essência, através daquilo que o circunda. Então a forma que eu encaro a minha vida e que eu interpreto isso através das minhas crenças influencia a forma que eu me vejo também. Nós podemos ver que o nosso corpo físico ele pode ser comparado a um cavalo, né? É selvagem, então é uma força selvagem que ela precisa ser, como podemos explicar? Ela precisa ser convencida. Nós utilizamos muito o termo amansar porque dá a impressão de que é algo negativo, que você tem que conter o ego dentro de uma caixa, e na verdade a ideia não é essa. A ideia é disciplina, é entender por que está fazendo, não só fazer por fazer. Então quando o ego está bem disciplinado, ele fica muito forte, ele se torna um forte aliado. Isso entra também na questão do corpo físico que a gente está falando. Nosso corpo físico, às vezes, ele é cheio de frescura, né? Por exemplo, você que nunca meditou, aí você senta para meditar. Aí vem os pensamentos, aí as emoções, aí quando alguém está discutindo, você se envolve com a raiva, aí quando você vê, você já falou, você já entrou no meio. Quer dizer, a mente, ela tá meio ali perdida, ela não sabe o que ela faz direito, porque ela não tem uma maturidade. Então, através desses sintomas, nós podemos identificar nossas dificuldades. E a mais clássica que nós podemos enxergar é a falta de lógica, que nós vamos falar no slide lá na frente. Dentre outros recursos que a vida oferece, nós temos as situações propriamente. Então são as coisas que acontecem à nossa volta. Muitas vezes, essas situações, elas geram um atrito com a nossa mente. Então, por exemplo, eu queria que fosse de um jeito, mas as coisas acontecem de outro jeito. Isso tudo vai gerando um atrito, porque eu tenho uma resistência em aceitar o andar das coisas. E essa resistência, esse atrito gera essa faísca que faz com que a raiva comece a se manifestar,
que é essa sensação de injúria, de que a vida é injusta, onde essas crenças começam a nascer. E nós sabemos que, dependendo da forma que nós encaramos a situação, se nós conseguirmos entender o que a vida tem a ensinar, nós podemos absorver uma gota de sabedoria. Entretanto, se nós despejarmos nossas crenças negativas e nossos preconceitos, nós levamos uma enchente de maus sentimentos para alimentar o nosso egoísmo. Então veja, como nós falamos para vocês, nós estamos em uma dimensão onde é mais fácil tombar do que se elevar. Então, para que o indivíduo consiga manter uma maturidade, um estado de elevação e ascensão de consciência, é necessário que haja um esforço. Continuando, sintomas de um ego maduro. Em outros vídeos nós comentamos com vocês os sintomas de um ego um pouco problemático. Então aqui nós vamos tratar de de sintomas de um ego que está mais maduro nessa questão. Não falamos mais evoluído porque evoluído é uma questão meio relativa, né? Principalmente para os internautas que acessam o conteúdo. Então vamos utilizar o termo maduro, que seria essa capacidade de ponderar, de equilibrar as coisas. Na essência fundamental, o ego, ele estrutura aprendizado, né? Então tudo aquilo que nós aprendemos, o ego vai catalogando em uma biblioteca dentro da nossa mente. Isso aqui é isso aqui é aquilo, ele vai montando então uma linha de raciocínio. Então, na verdade, o ego, ele é um facilitador. Ele ajuda com que a gente tenha estrutura para lidar com essa dimensão. E bom, ele funciona então como condutor de energia. Veja que essa biblioteca são linhas de aprendizado, pontos de vista, que quando eles começam a se conectar e começam a se complementar, e eles fazem jus à realidade, a realidade última do universo, eles criam como uma corrente elétrica. E ela fica muito limpa. Então, quando o indivíduo consegue acessar um processo de cristificação, que é onde ele transmuta os defeitos, onde ele entende que todos somos sujeitos aos problemas, mas que nós temos que ter maturidade para lidar com os problemas, nós entendemos que esse é o processo de iluminação. A lucidez. Independente do que estiver acontecendo, eu analiso com cuidado, livre de julgamento, me coloco no lugar do outro e pondero as questões. Isso tudo caracteriza uma iluminação. Então, quando a linha de raciocínio e o ponto de vista ele condiz com esse processo, então tudo acontece de uma forma harmônica. Veja que quando o indivíduo busca a iluminação, mas ele ainda tem crenças limitantes, ele ainda acredita em divisões de raças, em divisões de gênero, qualquer divisão que seja, é como se esses pontos de vista eles não se complementassem. Então, quando a corrente elétrica da iluminação tenta passar entre uma ideia e outra, não consegue, porque não há uma conexão entre essas ideias. Então aí começa a ter uma certa deficiência de iluminação, podemos dizer, que é quando não consegue atingir esse processo. Nós entendemos que quando a iluminação ela começa a acontecer, tudo se torna mais lúcido. Então o indivíduo ele é convidado a encarar a si próprio. Ele começa a reavaliar as crenças que ele tem, ele começa a reavaliar tudo que ele faz, tudo que ele fez. Esse processo ele é um divisor de águas. Tem indivíduos que caem na culpa, né? De, por que eu fiz isso? Por que eu fiz aquilo? Então ele acaba estagnando. E tem aqueles indivíduos que mantêm a cabeça firme, procura extrair o aprendizado e seguir em frente. Esse é o recomendado da maturidade. Entra também numa questão da ponderação. Todos os lados são válidos. Nós também já falamos isso para vocês uma vez, né? De que quando nós começamos a entender a verdade, nós vemos que todos nós carregamos uma fração da verdade. Então, todo ponto de vista é válido. Só que nós temos que entender que nem todo ponto de vista leva para onde você quer ir. Isso entra a questão do certo e errado. Por exemplo, como que eu sei que o caminho é certo? Isso vai depender muito do que eu estou buscando. Tendo isso em mente, então, o indivíduo, quando ele está buscando a sabedoria, buscando esse processo de iluminação, ele está aberto a tudo o que está acontecendo. Então, se está acontecendo a briga que for, o problema que for, ele para, ou ela para e analisa o que isso tem para me ensinar. Porque o indivíduo, quando ele está buscando a iluminação, ele já se deparou com as questões do universo. Por exemplo, a projeção, que tudo que eu vejo no outro é porque eu tenho dentro de mim. Então, uma vez que o indivíduo acredita nisso, ele sabe que se o universo colocou ele no meio de uma discussão ali, tem um motivo. Eles estão discutindo o quê? Aonde eles querem chegar com isso? Eu tenho tudo a ver com isso. Por que eu estou aqui? A natureza não desperdiça nada. Então ela me coloca aqui por uma razão. Então cabe a mim entender qual é o motivo e tentar superar esse motivo
Ou me lamentar, achar que é por acaso e vida que segue, como se diz, né? Terceiro aspecto de um ego maduro seria a tal lucidez. As emoções, elas são recursos muito poderosos, né? E elas, cruas e nuas, nuas e cruas, como se diz, elas podem ser muito avassaladoras. Então elas podem fazer com que nós façamos coisas inimagináveis. Então veja, o indivíduo quando está com muita raiva, a hora que ele viu, ele bateu. Ele feriu alguém fisicamente, mentalmente, ele aconteceu. Aí depois que a lógica vem e passa por cima e fala, mas pra que eu fiz isso? Ou uma pessoa que está muito apaixonada, ela vai e manda um monte de mensagem, fala um monte de coisa, depois ela, no outro dia, ela... Nossa, por que eu fiz isso? É quando vem a ressaca moral, né? Então veja, é bem aquela associação às emoções como bebida alcoólica, né? Que quando você se embriaga com elas, você faz coisas que depois que a consciência se retoma, a lucidez vem, você para e pensa, nossa, será que eu deveria ter feito aquilo? Então, caso você tenha ouvido isso e tenha se identificado e falado, nossa, Eduardo, faz sentido, não se culpa, né? Se você fez o que fez, tá feito, não tem como mudar. Então foca daqui pra frente. Daqui pra frente é o que você pode mudar. Daqui pra trás já foi. Abraço. Bem, então quando as emoções são mal gerenciadas, elas causam grandes problemas. Então é prudente aplicar a questão da lógica, né? Por exemplo, a questão do amor. Pode ser que a pessoa pense, tá, mas eu tenho que aplicar lógica até no amor? Na nossa dimensão, nós temos algumas restrições, né? Quem dera nós podermos amar incondicionalmente em todos os níveis. Claro que isso vai muito da evolução de cada um, do caminho de cada um. Mas é necessário que saibamos ponderar as questões. Já diz uma passagem do Fichte Sophia, né, das passagens de Jesus, dos apócrifos de Jesus, que dai o mistério da sabedoria àquele que está aberto. Ou seja, ofereça aquilo a quem quer receber. Você não deixa de ser por isso. Você simplesmente se dispõe a estar para quem quer que você esteja. Porque veja, se você despende muito esforço para alguém ou para uma causa que você já viu que não dá retorno para você, não diga em questão de expectativa. Eu digo que toda relação, ela é uma via de mão dupla. Então ela tem que ir e ela tem que voltar. Se você percebe que aquela situação te prejudica, cabe o quê? Agradeço pela circunstância, agradeço pelo aprendizado, mas eu estou me retirando. E aguarda o universo realocar, que é mudar você de lugar. Porque se o universo te muda de lugar, é porque sua vibração já mudou mesmo. Mas se ele te mantém naquele lugar, é porque alguma coisa ainda tem que ser aprendida naquele momento. Então veja que quando a gente começa a entender esses funcionamentos, nós começamos a ter que ver aquela questão de eu vou ter que soltar o controle da minha própria vida. E isso entra nesse terceiro slide, né? Ascensão de consciência. Transmutar uma crença de que a vida quer derrubar é muito prudente que mude isso, né? Por exemplo, tem muitas pessoas que acham a vida só tá aqui para me derrubar, a vida só tem coisas negativas. Tem que mudar. A vida, assim, no meu entendimento de espiritualidade, de que já estudou, eu vejo que a vida ela não vem para derrubar ninguém. Pelo contrário, ela vem para ensinar. Então existe uma diferença bem grande entre tentar e se lamentar, né? Tipo, o indivíduo passa por uma situação, ele fica mal com aquilo, daí ele fica lá, por que aconteceu isso? Quer dizer, ele tá procrastinando. Nada contra quem faz isso, né, gente? Só pra gente conseguir entender a diferença. É diferente de um indivíduo que levanta, sacode a poeira e fala, beleza, tá, aconteceu isso, o que levou a isso? O que causou isso? O que eu fiz que ajudou que isso acontecesse? Pra seguir em frente. Isso entra a questão da lucidez. Compreender os processos naturais e de que intervir nesses processos pode atrasá-los, o que causa frustração, ou pode torná-los mais rápidos, mas que também gera uma falta de reconhecimento. Na prática, como nós podemos ver isso? Tudo bem, você tem uma vontade. O universo naturalmente vai tentar conspirar para trazer aquilo para você. Se você tenta correr demais com aquilo, você tende a fazer aquilo muito rápido. E quando tudo acontece muito rápido, não dá tempo de elaborar uma maturidade emocional. Então, por exemplo, você entra num trabalho que as pessoas não te reconhecem, você entra num relacionamento que as pessoas não te reconhecem, porque não teve tempo daquelas pessoas se prepararem para você. Você queria que aquilo fosse tão rápido que não deu tempo de tudo emergir no tempo apropriado. Então, é uma questão a se considerar.
Outra delas é o atraso, né? A procrastinação. Eu não vou fazer, depois eu faço. Ou eu tô preocupado com isso. Será que vai dar certo? Será que não vai? E com isso a oportunidade passa. Então, quando nós paramos, quando nós ouvimos isso, nós pensamos, então qual é o jeito apropriado de se pensar? É analisar, é enxergar. Tudo aquilo que te é oferecido é porque você tem capacidade de aguentar, você tem capacidade de suportar. Então, abraçar as causas que lhe cabem, as causas que você alcança. Se você começar a sentir muita ansiedade, muita frustração, muito medo, procura parar para pensar no que está acontecendo. Se você deixar suas emoções te controlarem, sem qualquer, como eu posso explicar? Sem qualquer ponderação, sem qualquer lógica, você vai fazer caquinha e depois você vai se arrepender disso que você fez. Então veja, é o que a gente está falando, a mente é um cavalo, você precisa dominar esse cavalo aos pouquinhos, explicar. A mente é que nem uma criança, você vai explicar as coisas para ela, você tem que ser bem minucioso. Eu não vou fazer isso por causa disso, daquilo. Eu já fiz isso uma vez, eu já vi o que isso vai dar. E à medida que você vai respondendo os teus pensamentos, eles vão se resolvendo e eles vão parando de vir. Então sempre que vem um problema repentinamente para você, quer dizer, você não deu uma resposta. Você precisa se posicionar. A vida funciona assim. Ou você se posiciona, ou ela te empurra. Mas ela acontece de qualquer jeito. Por fim, a sabedoria do todo, ela precisa ser respeitada. Então nós entendemos que um ego individualizado, por exemplo, o meu ego individualizado, eu sou incapaz de abraçar um todo. Não tem como eu fazer uma coisa dessa. Então qualquer atitude que eu tome pensando somente em mim, vai causar um ruído na vibração. Isso vai gerar karma. Então o que nós temos que ver? Lembra aquela frase de que nosso direito termina quando o do outro começa? É bem por aí. Então se você está fazendo uma coisa, você está vendo que está prejudicando alguém, pare e pensa. Será que vale a pena? Será que é prudente fazer uma coisa dessa? Aí você começa a entender que você, ao ferir o irmão, você fere o todo. E ao ferir o todo, você se afasta do todo. Você regride. Você comprime a consciência. Isso ao longo do tempo prejudica. Então nós podemos resumir esse vídeo dizendo para você que o sentido da vida é aprender, é absorver o máximo que você puder e compartilhar com todas as pessoas que precisarem de você. Livre de distinção, livre de interesse, livre de qualquer forma de egoísmo que seja. Fácil nunca é um desafio. Viver é um desafio. E todos nós estamos participando desse desafio agora. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, teremos o prazer de te responder nos comentários. Fique à vontade. Gratidão por sua existência e por você estar aqui. Até a próxima.